tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Paulo Benício pelo jovem no encerramento da fala dele. Também gostaria de fazer uma pequena correção e registrar. Eu tinha visto que o professor Galileu já saiu? Mas assim, a mudança na informatização da UFRN, ela iniciou-se no ano 2000, o velho problema lá do bug do milênio, né? E na época tinha sido criada a Superintendência de Informática, e eu fui trabalhar com o professor Galileu, que era o superintendente da época. E depois disso, né, nos 2 anos seguintes, nós começamos a fazer o que eu chamava a época, nós chamávamos a época de nos liberarmos dos sistemas corporativos, que era o que nós tínhamos à época, uma estrutura de hardware e software da Unisys. Então a gente pagava, só para ter uma ideia, naquela época em torno de $30 mil mês, e nós muito mal tínhamos o atendimento à graduação. Então, em 2003, no início da gestão do professor João, nós, nesse período de 2000 até 2003, conseguimos implantar um sistema para a área acadêmica que pretendia exatamente desvincular-nos, tornar-nos independentes com relação às soluções proprietárias, e passamos então para implementar uma política de informática onde a instituição tivesse suas próprias soluções que pudessem ser adaptadas às mudanças naturais dos regulamentos num tempo de resposta que as soluções proprietárias, em geral, pelo menos naquela época, nós não tínhamos. Então, feita essa correção, quer dizer, o professor Galileu lembra demais que a época a gente dizia que o sistema acadêmico era ponto A. E no ponto aí, a ideia era exatamente que era uma espécie de ponto parágrafo. Vamos encerrar aqui uma fase da história e vamos iniciar um novo tempo. Era essa a ideia, né? Então o registro ficar aqui por vocês. A minha apresentação, apesar de estar com o título para ser fiel à programação Gestão Administrativa com o CIPAC, na verdade nós vamos tentar passar aqui para os senhores, senhoras, o problema que a gente identificou, o que a gente tem passado, a experiência que a gente vivenciou, na transferência dos sistemas da UFRN para as instituições, no primeiro momento para universidades, no segundo momento para outros órgãos públicos e outras esferas de governo. E aí a minha apresentação estaria focada em que, nesse momento aqui, o papel dos gestores de cada instituição no processo de transferência. Quer dizer, o nosso entendimento tem uma premissa fundamental, que é a equipe de TI, por melhor que ela seja, sozinha ela não tem condições de implantar sistemas se não houver o apoio da alta gestão da instituição. Porque, na verdade, o que nós temos são sistemas que refletem a organização interna de cada instituição. E aí, no caso, cada um vai ter que trabalhar para colocar dentro da plataforma o retrato de sua instituição particular. Esse é um processo que os gestores não têm essa percepção, certo? A percepção dos gestores, do reitor, da reitora, não sei, na administração direta lá nos ministérios, acho que é a mesma coisa. Eles querem que, ou tenham a percepção de que a solução é tirar o Office da Microsoft, baixar, instalar e está tudo funcionando. Então,
a razão dessa minha apresentação é nessa linha, para que a gente possa, né, tentar compreender e levar para cada uma das instituições de vocês, né, a percepção do processo de trabalho. O sumário é esse: o modelo de transferência de sistemas, o papel da autogestão, o planejamento do processo de transferência, e aí o último tópico, que era exatamente da programação. Por favor, Mário. Muito bem. Então, na verdade, quando nós iniciamos esse processo de integração, de transferência dos sistemas da UFRN para instituições públicas de ensino no primeiro momento e depois para a administração direta do governo federal, nós tínhamos em mente já o problema que foi mencionado inicialmente pela reitora. Quer dizer, qualquer sistema, em qualquer instituição, nessa esfera do Ministério da Educação, tem um retrabalho. Um retrabalho com o CIAP, na esfera administrativa, tem um retrabalho com o CIAP, na esfera de recursos humanos, tem agora um retrabalho, se quiser, com o sistema de contratação, de autorização de despesa com diárias e conta em passagens. Enfim, isso, na verdade, esse retrabalho passa a ser um elemento de motivação negativa e de resistência no âmbito interno. Porque nós sabemos que nós temos limitações de recursos humanos e fazê-los, né, repetir a mesma tarefa duas vezes, uma para o sistema interno e outra para o sistema estruturante do governo, vamos ter dificuldades, né? Então, obviamente, então, que sozinhos, né, a UFRN sozinha não conseguiria muita coisa junto ao Ministério do Planejamento. Então, a ideia da rede IFES, da rede Ciclo, aí quando entrou o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, era tentarmos, eu sempre digo, criar musculatura para tentarmos chegar ao Ministério do Planejamento e mostrar, olha, nós temos esses problemas estruturantes, esses problemas de integração, e, se for o caso, né, precisamos resolver esse problema, e nos prontificamos, inclusive, se for o caso, a auxiliarmos no desenvolvimento das soluções de integração, se esse for o caminho, né? Então, esse problema é um problema maior que foi a motivação inicial da construção da rede e continua até hoje, né? Muito bem. Por favor. Então, na verdade, nós tínhamos um formato inicial para esse modelo de transferência. Esse formato inicial, aqui tem um colega nosso que é pró-reitor lá da Universidade de Dourados, não sei se tem outros corretores aqui de outras universidades. O papel dessa primeira apresentação era exatamente tentar falar para os gestores as dificuldades e o enfrentamento que se faz necessário no âmbito de cada instituição para pensar no processo de transferência do sistema SIG do UFRN. Então, nesses fóruns de pró-reitor de administração e planejamento, nós tínhamos cometido um erro estratégico, que nós partimos do pressuposto, e isso foi dito para o UFRN, que cada instituição se dizia com autocapacidade de, com os seus próprios meios, implantar os sistemas. E a prática mostrou que isso não era verdade, né? E os resultados começaram quer dizer, não havia resultados, e aquela ansiedade do reitor, normalmente no processo de transição de gestão, querendo mostrar serviço, os resultados não vinham ou não vieram. E aí o desgaste, em vez de ser para a administração interna da instituição, era para a UFRN, né?
E aí nós pensamos, né, vimos, vocês podem observar que o primeiro workshop foi em 2011, houve uma parada aí de praticamente 2 anos de inatividade, estamos fazendo agora o segundo, porque nós pensamos numa nova formatação, procurar se resolver esses problemas de implantação dos sistemas em cada instituição. Vamos lá. E aí, né, vou me aproximar aqui, tá? Mania de professor ficar muito quadro, né? O modelo nosso, né, continua sendo o setor público, certo? Então, assim, nós, né, estávamos aqui pensando numa relação com o setor público, quando eu falo aqui as IRCs, os institutos, os órgãos da administração direta, e criamos então aqui uma perna aqui do lado esquerdo, uma outra interface, que é através das empresas licenciadas. Qual é a ideia do modelo? É que as instituições que não tiverem condições, pelos seus próprios meios, fazerem a transferência, a implantação dos sistemas, elas podiam, por falta de infraestrutura, de pessoal, enfim, por algum motivo que inviabilizasse a implantação dos sistemas, elas poderiam se utilizar do outro meio, né? E esse outro meio estaria focado nas empresas licenciadas, que estariam, como qualquer outra empresa, habilitadas a se fazerem contratos, tanto com o setor público, aquela interfacezinha ali em roxo, quanto com o setor privado. Isso é um problema. Na hora que a universidade fez a transferência com base na lei de inovação, fez o licenciamento com base na lei de inovação tecnológica, cabe a cada licenciada ir atrás e resolver os seus problemas enquanto empresa. Isso não é um problema da universidade. Entretanto, as regras de contratação, as regras de licenciamento é que devem assegurar a preservação do modelo. Quer dizer, se nós não tivéssemos essa questão de fragilidade no ambiente público, que era o nosso foco, até para nós alcançarmos aquele objetivo de integração com os sistemas estruturantes do governo federal, essa perna aqui deixaria de ter necessidade. Ok? Então, esse novo desenho que vem sendo trabalhado, né? Nós procuramos levar aos nossos conselhos de administração, conselho, uma regulamentação que pudesse dar um tratamento uniforme nessas relações entre a UFRN e as instituições federais, né, de ensino ou da administração direta. E, evidentemente, num primeiro momento houve uma questão de dificuldade, porque nós só tínhamos uma primeira licenciada com uma série de problemas de natureza jurídica. Quem vive do lado da administração sabe o quanto é difícil passar uma procuradoria jurídica, um processo de contratação mediante exigibilidade. Hoje nós estamos com 2 licenciadas e uma terceira em processo de licenciamento. Então isso aí, com certeza, para aquelas instituições que não tiverem condições de, por seus próprios meios, fazer a implantação dos sistemas, fica mais fácil o processo de tramitação interna pela Procuradoria visando a contratação. Esse é o modelo que a gente tem hoje. Por favor, Mário. Muito bem. Então, o papel da gestão, da alta gestão do processo de transferência. Primeiro que precisa ser entendido, e vocês, gestores aqui presentes, ou mesmo as equipes de TI, precisam entender que o que nós temos no sistema 5FR e Web 5FRN representam 10 anos de trabalho olhando para o nosso umbigo, o FRN. Então eles refletem os processos de trabalho, né, os regulamentos internos, enfim, eles têm a cara da instituição. Então se faz necessário que cada gestão avaliar e decidir quanto à possibilidade e conveniência de implantação desse modelo. Óbvio que uma universidade nova, imagine essas universidades recém-criadas, né,
que estão começando do zero, elas podem tomar uma decisão de implantarem um modelo de gestão com as regras de graduação, de pós-graduação, etc., que sejam similares às da UFRN. Se essa decisão for tomada, obviamente que o processo de implantação vai ser mais rápido. Ora, mas se pensarmos numa universidade antiga, que tem suas regras, né, seus conceitos, aquela coisa toda, vai levar um tempo muito maior. Né? Então, é preciso avaliar e decidir. E aí, um ponto crítico nessa questão. É necessário que a gestão da instituição, ou do órgão público, gerencie diretamente o processo de implantação. Porque todos nós sabemos que sistemas faz aquilo que a gente decide que eles façam. É isso? Tá certo? E não dá para deixar o reitor, os pró-reitores de administração, de graduação, enfim, das atividades meio e das atividades fins, jogar a peteca para a equipe de TI e daqui a 6 meses ou um ano pedir, está tudo funcionando? Não vai funcionar. Então é preciso, né, um acompanhamento, né, um acompanhamento de perto, tá certo? Do processo de transferência. E mais, esse último item aí me parece fundamental. A consciência da equipe de que 10 minutos, tá certo? A consciência da equipe de que esse é um processo de médio e longo prazos. Não é para ontem nem eterna ontem, tá? É aí de 3 anos, 4 anos. Eu disse ao professor Ivanildo em 2003, professor Ivanildo, esse processo, se o senhor está pensando que vai colher os frutos desse processo de trabalho que a gente está trabalhando, não vai ficar para a sua gestão. Por sorte, ele foi reconduzido, né, em 2007, e aí em 2007, 4 anos depois, as coisas estavam começando a se estabilizar e, né, a comunidade absorver o processo de mudança de forma de trabalho, que essa é outra bronca grande, né? Supondo que esteja tudo bonitinho, vai haver as resistências internas naturais pela mudança de forma de trabalho, muitas vezes de 10, 15, 20 anos. E também é papel da gestão ter a posição firme de dizer, por exemplo, se você mandar por memorando, eu não aceito. Mande, pode ser o seguinte, a banca de tese não sei de quem é amanhã. Tudo bem, lança pelo sistema que eu autorizo. Mas se você mandar por memorando só pelo fato de ser amanhã, eu não vou autorizar. Porque só assim a base de dados começa a ser alimentada e aí, né, é possível a gestão começar a auferir os resultados do trabalho de implantação dos sistemas. Então, me parece que esses pontos são fundamentais para mentalizar aí nas instituições parceiras da UFRN esse processo. A expectativa de que haja um sucesso do processo de transferência. Por favor, Mário. E aí, por exemplo, será que nas universidades ou instituições de vocês o modelo acadêmico é parecido com esse? Dá um exemplo aqui. Onde a gente tem estrutura cêntrica, mas já nasceu ao longo do tempo uma unidade acadêmica especializada. O centro da estrutura antiga tinha departamento, tem coordenação de curso, de graduação, de pós-graduação. O ente que foi criado a unidade especializada, desapareceu a figura do departamento, que é onde ficam professores, né? Na unidade especializada tem tudo, tem coordenação, tem departamento, tudo junto, não é? Depois surgiu dentro do próprio centro uma figura chamada de instituto, onde dentro do instituto estão coordenações. Esse modelo serve, por exemplo, para uma instrução antiga? Não sei. Então, o sistema acadêmico está com essa estrutura, olhando para esse desenho das relações que existem entre os vários componentes. Mas na verdade, por favor. Na área administrativa, né, o que a gente tem? Reitoria, pró-reitorias,
acadêmicas, as corredorias fins, as corredorias meio, PROPLAN, PRH, PROAD, né? Unidades suplementares, secretarias, né? O centro acadêmico como unidade administrativa também tem essa mesma estrutura. Enfim, isso que tem aqui na UFRN, que está implantado nos sistemas, se adequa ao que existe nas instituições de vocês? São questões que precisam ser resolvidas antes de se pensar no processo de transferência. Eu acho até que antes de definir o termo de cooperação, era preciso um trabalho prévio de análise do que é que eu tenho na minha instituição, do que é que existe nos sistemas da UFRN e o que é que eu tenho que fazer para fazer um mapeamento entre o que existe na UFRN e o que existe na minha instituição, que pretende receber os sistemas. Por favor. Mais um exemplo. Por exemplo, a Corredoria da Administração na UFRN. Ela é só a área de administração pura, porque a gente tem o planejamento à parte. Algumas instituições têm planejamento de administração conjuntamente. Algumas instituições recursos humanos, planejamento e administração. Em algumas instituições, administração e obras. Enfim, é uma miscelânea. Então é preciso que a gente entenda o que é que nós temos em nossas instituições para podermos. Então, particularmente nós aqui temos na Corredoria duas grandes diretorias responsáveis pelos processos de compra, né, de celebração de contratos e a execução orçamentária pela Diretoria de Contabilidade e Finanças. Essas outras duas diretorias não dizem, aqui é da Corredoria da Administração, mas não dizem muito a ver com a questão da execução orçamentária. Por favor. E aí, como é que são os nossos processos de trabalho? Casados com a nossa estrutura organizacional. Então, assim, desde os recursos orçamentários vindos através do planejamento das compras, preparação das licitações, análise jurídica, publicação do edital, fase interna, né? Fase interna, e o início da fase externa. O procedimento, a homologação, o controle de fornecimento, distribuição, a patrimonialização, no caso de bens, né? De bens patrimonializáveis, e liquidação e pagamento. Esse é o processo, vamos dizer assim, que está no CIPAC. E que ele é, vamos dizer assim, comum na administração federal. Com certeza, né? O que é que vai mudar numa instituição que receba, queira implantar o CIPAC? Mudar a sua cultura interna, os seus processos internos, as suas adequações. Mas o fluxo de trabalho, a legislação é a mesma para todo mundo, e certamente é o sistema que eu considero particularmente mais fácil de ser implantado no menor horizonte de tempo. Por isso, porque não tem muita dependência com relação a normativos. A legislação federal é aplicável e você basicamente tem que olhar apenas a estrutura administrativa. Como é que você vai botar os organogramas dentro do sistema para que ele funcione adequadamente? Por quê, Mário, por favor? Porque nós temos uma execução orçamentária, né, fundada mais ou menos nessa estrutura, onde nós temos a Fundo do Tesouro, outras descentralizações de outros ministérios, temos a estrutura de hospitais, né, as formas de relacionamento da execução orçamentária através da nossa fundação de apoio, a forma como o orçamento que é recebido do Tesouro Nacional é distribuído dentro da nossa estrutura administrativa, né? Enfim, e aí esse é o modelo, né, CIAF, esse é o contexto enxergável pelo CIAF, quem pode empenhar, quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo. Mas a pergunta é, o modelo CIAF se presta para uma gestão, para que eu queira saber o que está acontecendo no âmbito interno? Não. A resposta é não, porque a visão do CIAF é a visão de quem? Do Ministério do Planejamento, é uma visão macro. Se eu quero saber se o Departamento de Informática investiu nisso ou naquilo, o CIAF não vai me dar. Então eu preciso de trabalhar uma estrutura administrativa, Mário, por favor, onde, né, eu trabalhe com o que a gente chama aqui de centro de custo, chama unidade orçamentária, de fato.
E com isso, né, com esse modelo, eu consigo partir para um modelo de sistema que absorve essas estruturas organizacionais e os processos de trabalho. Por favor. Aí, por exemplo, só um momento mais, por favor. Então, por exemplo, aqui eu posso pensar em uma coordenação de curso que não é a unidade CA, ela tem dotação orçamentária para fazer suas requisições internas, para pedir almoxarifado, para pedir água, para pedir isso, para pedir aquilo. No CIAP eu não posso fazer isso, correto? Um projeto de acadêmico, ele pode ser uma unidade de custo, se o professor decidir executar aquele orçamento que ele ganhou num projeto, por exemplo, através dos processos de compra e licitações da instituição. Muito bem, então tudo isso, pessoal, é para dizer, por favor, Marco, que antes de se pensar na transferência de sistemas, tomar a decisão, é importante que a gestão interna faça um planejamento do processo de transferência. E aí eu não tenho muita clareza se... Eu tenho quase certeza, mas não escutei isso de muitas das pessoas com quem eu tenho conversado, de que apenas há uma decisão: vamos transferir o sistema para, né, da UFRN para, sei lá, a Universidade da Bahia. Correto? Sem passar por esse problema aí, por essa análise. Qual vai ser o resultado disso? Um tempo, né? Um tempo de maturação interno, tempo passando, o relógio correndo, para que a equipe de TI possa realmente pegar o que está nas modelagens, né, aquilo que está nos modelos de dados, implantar dentro do sistema e começar realmente, de fato, a trabalhar a transferência do sistema. Então, essa fase do planejamento aí, estabelecer o cronograma de meta, definição, e aí eu estou lembrando aqui do INSS, o nosso último parceiro aí. Esse é um processo, né, fundamental no meu modo de ver, para se iniciar um processo de transferência com sucesso, organizado, com etapas, ou cronograma, em metas bem definidas. Do contrário, a gente vai trabalhar como? Em cima da perna, né? Com demanda surgindo em cima da perna e a gente começando a criar uma espécie de Frankenstein. Muito bem. Próximo, por favor. Então, com isso a gente chega à fase final. Quer dizer, eu queria aqui dar esse recado, mas no sentido não do que o CIPAC faz em si, mas daquilo que é necessário fazer para que a gente pense no processo de transferência dos sistemas. Ok? Então, o modelo de execução orçamentária, a estrutura administrativa da execução e os processos de trabalho. Aí, Marcos, só pode aí, o meu tempo está estourado. E aí, como é que funciona realmente o sistema? Basicamente, é um sistema que está montado na suposição de que existe uma unidade orçamentária. Essa unidade orçamentária é um centro de custo que coincide também com, no caso de centros ou de hospitais, com um centro CIA, né, uma unidade CIA, mas que pode ser também uma coordenação de curso, né, um projeto de extensão, alguma coisa desse tipo. E aí um grande conjunto de requisições que demandam do centro de custo, se houver, né, se houver orçamento, a autorização da despesa, tá certo? Da demanda, enfim. Então, todas as regras da execução dentro daquele processo de trabalho que eu apresentei para vocês. Por favor, Mário. E aí, mais uma vez, eu estou colocando essa figurinha aí, que eu já em outras oportunidades coloquei, e mostrando ali uma integração entre o quê? A construção da base de dados com a participação efetiva da gestão. Porque é preciso que a gestão esteja consciente de que é preciso alimentar os sistemas com os dados institucionais. Esse é um processo que, em geral, tem resistências, e o papel da gestão é fundamental nesse processo. Porque aí, a partir da construção da base de dados, todos nós sabemos que é obter os relatórios da forma que sejam mais adequados e mais convenientes para as tomadas de decisão. Terminou, Mário? Eu acho que isso aí pelo tempo aqui eu não vou passar frente só para conclusões.
Eu ia entrar um pouco em contratos, não vai dar tempo, vamos pular aí. Então, assim, as conclusões aqui são que os módulos realmente constituem uma ferramenta importantíssima na gestão dos processos administrativos da UFRN. Estou colocando o UFRN. Vocês, em cada uma das instituições, vão ter que verificar se aquilo que é feito na UFRN é adequado a cada situação particular. Aí essa frase, todo mundo, sistemas sozinhos são incapazes de produzir resultados. Então, é preciso uma sinergia aí entre a equipe técnica que faz os sistemas funcionarem, a equipe de gestão que toma as decisões necessárias a fazerem os sistemas fazer X ou Y ou Z, e evidentemente a parte que alimenta os sistemas, que é um dos pontos críticos do processo. Obrigado, eram essas considerações.